Boa tarde! Começa agora mais um Sessão Cabine. No programa de hoje, vamos falar sobre a história do cinema pernambucano. Isto porque foi lançado, na última segunda-feira, o livro História Ilustrada dos 100 anos do cinema em Pernambuco, escrito por Ernesto Barros e organizado por Germana Pereira. A publicação apresenta um panorama do cinema pernambucano, tendo como marco histórico o ano de 1923, quando se deu o início da produção do longa-metragem Retribuição, considerado o primeiro filme de ficção feito em Pernambuco. Com 153 páginas, recheadas de fotografias, muitas delas históricas, textos, uma linha do tempo e um compilado bibliográfico, o livro foi publicado pela editora Tangram Cultural, com incentivo do Funcultura Audiovisual. Além de falar do ciclo do Recife, do ciclo do Super 8, da retomada e do atual momento, que sem dúvida é o período mais prolífico e premiado do cinema pernambucano, o livro também fala dos momentos de vazio, quando, apesar de tudo, as pessoas continuavam assistindo e pensando no cinema. E além dos filmes e das pessoas, as salas de cinema têm um papel fundamental nessa história. E a mais importante do Estado, o Cinema São Luís, passa por uma reforma profunda na estrutura e logo será entregue de volta à população. E vamos conferir uma matéria sobre o andamento das obras no Cinema São Luís. Luz, câmera, ação. Entra em uma nova fase a reforma do Cinema São Luís, na área central do Recife, considerado o templo do audiovisual pernambucano. E agora as intervenções envolvem a recuperação e o mapeamento do forro artístico do equipamento, um dos últimos cinemas de rua do Brasil. Com o início da segunda fase, aumenta a expectativa para o Cinema São Luís reabrir as portas para receber seu fiel público. Nós primeiro temos que terminar o forro, essa restauração, que é um dos trabalhos mais minuciosos e mais trabalhosos dessa coisa. A partir disso, está previsto para 6 meses de obra, tá? Então, a gente prevê que em setembro a gente possa abrir as portas. Isso não significa que nós paralisaremos as obras. A gente vai continuar as obras, mas de forma compatibilizando com o acesso. Existe uma ansiedade muito grande da população recifense e pernambucana em abrir as portas. A gente vai continuar as obras, mas de forma compatível, que a gente possa abrir as portas do cinema e continuar as obras de acessibilidade, colocar elevador, fazer a restauração de alguns pontos que precisam ser melhorados, abrir a sala de exposição, tudo isso que a gente quer proporcionar para a população pernambucana. Os trabalhadores envolvidos na reforma participaram de uma oficina de restauração arquitetônica. Bom, praticamente a gente entra num túnel do tempo, né? Eu entro primeiro, eu analiso o que foi quebrado, danificado, tiro os DNA, as referências, passo para um molde, ensino aos garotos a fabricarem os moldes e posteriormente a instalação. Então a gente cria, vê o que precisa, e faz a ferramenta, o molde, a fabricação e a colocação. E depois aí a outra equipe vai entrar com pintura, acabamento e tudo. A minha área é uma área de especialização. Ornamentos, tanto em gesso, para partes internas, argamassa, ferro fundido, bronze, para partes externas. Eu, como escultor, trabalho com monumentos e com restauração, praças tombadas, chafarizes, artefactos, e aí é uma especialização. E no próximo bloco, a gente conversa com Ernesto Barros, jornalista, crítico cinematográfico, programador e pesquisador, que foi o autor dos textos do livro História Ilustrada dos 100 anos do cinema em Pernambuco. A gente volta já! O Sessão Cabine já está de volta, já com a presença aqui de Ernesto Barros, autor do livro História Ilustrada dos 100 anos do cinema em Pernambuco. Tudo bom, Ernesto? Tudo bom, Rafael? Prazer estar com você aqui. Muito obrigado pelo convite. O livro foi lançado na última segunda-feira, numa solenidade no cinema da Fundação do Derby. E vamos conversar aqui com ele como foi que começou a história do livro, né? Claro que tem o marco dos 100 anos, mas como é que você começou a pensar nesse livro? Germana Pereira, minha amiga, ela tem essa produtora
Trangan Cultural, ela já tinha feito vários produtos em torno da preservação do cinema pernambucano. Um site, Cinema Pernambucano, e uma antologia de DVDs, com 22 DVDs e 300 filmes do cinema pernambucano, de todas as épocas, do ciclo até coisa recente. Então, o ano passado, o ano retrasado, a gente já tinha conversado sobre uma ideia de não perder essa efeméride dos 100 anos do cinema pernambucano a partir do marco de retribuição, que é 1923. E a gente, vamos fazer, ela colocou no Fucultura, foi aprovado e a gente meteu a mão na massa, ficou super no tempo certo e a gente fez uma pesquisa anterior de fotografias, que o filme tem que ser cada coisa ilustrada com a fotografia do filme, do que a gente estava escrevendo ali. E foram mais ou menos 9 meses de trabalho da pesquisa e da redação junto, né? E tá aí agora lançado. Tá no mundo, né? Tá no mundo agora. Espero que a pessoa escuta, seja benzinho de ler. Maravilha. E você assim, falou aí que o marco do filme é o Retribuição, né? Do livro, a Retribuição, que é como se fosse o primeiro filme feito aqui de ficção, feito aqui em Pernambuco. A gente, né, do ciclo de Pernambuco, escuta muito falar no Aitaré da Praia, na Filha do Advogado, que são filmes que acho que estão um pouco mais completos, mas a Retribuição tem trechos, né? Como é assim? Tem... Nas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei nenhuma informação sobre a duração do filme original. Sim. Mas esse filme eu vi umas 3 vezes agora, e eu vi uma cópia mais antiga, mais ruim, né? Uma cópia ruim, tinha 30 minutos, mas no final do ano a Cinemateca Brasileira fez uma nova restauração, uma remasterização do filme, e essa remasterização foi feita dos originais do filme nitrato, película de trato, que estão com esse projeto agora. E o filme 16 quadros por segundo, e então ele ficou com um tempo maior. Ele está com 35 minutos agora, todo bonitinho. Mas ele não só recuperou essa coisa da duração do filme, ele recuperaram o filme como inteiro, porque o filme tinha coisa que antes a gente não via, porque as cópias eram muito ruins. Por exemplo, as viragens e as tintas do filme, as cores diferentes que o filme tem, que Edson Chagas, um mestre do cinema pernambucano, talvez o cara mais genial de todos, apesar dos outros nomes. E o acabamento técnico desse filme é fantástico. E essa cópia agora, que a gente exibiu também, né, nessa sessão do lançamento, é deslumbrante. E mostra como um filme é um filme de aventura, é um filme calcado no cinema americano, mas tecnicamente ele é muito ágil, ele é todo perfeito. Eu acho o filme que começou o cinema pernambucano pé direito, com né? pé direito, e eu acho que essa mística de fazer cinema aqui deve muito a esses pioneiros. E essa paixão, né, de 100 anos, ainda hoje muita gente está vivendo essa paixão, que é genial. Maravilha. E o livro, ele é um livro ilustrado e ele tem um formato meio enciclopédico, né? São pequenos verbetes sobre filmes, sobre os movimentos, sobre as salas de cinema. Exatamente. Explica um pouco assim esse formato do livro. Ele é cronológico, né? Começa com Retribuição, termina com Retratos Fantasmas. E exato, 100 anos, né? De 23 a 2023, exatamente, né? Para fazer realmente os 100 anos. É um pouco essa história forjada um pouco, porque não existe um marco verdadeiro, né? O próprio Kleber, acho que ele passou 10 anos fazendo, pensando no filme. Né? E passaram 2 anos, o pessoal do Círculo, passaram 2 anos fazendo esse filme de fim de semana, pô. Entendeu? Trabalhavam com outras coisas, né? Com outras coisas. Um era ourives, não sei o que lá, né? Não trabalhavam nisso, um era engenheiro. Então, eles passaram 2 anos fazendo esse filme. Isso foi ser lançado em 25, lá no Cinema Royal. Mas o filme é dividido por décadas, né? Não décadas 0 a 1, mas 1920, né? 1923 a 1932. É o ciclo de Recife, de 10, mas a partir de 1923. Entendi. Aí termina em 23 hoje, porque faz 100 anos. Então a gente foi adaptando essas datas para justamente não ficar uma década quebrada. Então, começa com o ciclo, certo? Aí vai para... quando acabou o ciclo, um não tinha mais muito nada, grande, né? Não é? Mas começaram a pensar sobre cinema e escrever, né? Então teve os cineclubes, Museu Cinema, Cine Siri, certo? Aí depois, mais adiante, teve o filme
Canto do Mar, O Canto do Mar, certo? E depois do Canto do Mar não teve cinema, mas teve os cineclubes, né? Vigilante Cura, ciclo cinematográfico, e vai pulando as fases, anos 60. Aí Tem teve as salas de cinema, né? Que você fala aqui do aí teve lançamento do São Luís. o Palácio em 40, Palácio. né? E o São Luís em 52, todos estão aí. Aí, nesse momento que não tinha filmes, teve o Coelho Sai, né? Que é um filme que não tem mais, porque foi queimado as cópias, né? Mas os registros, né? Foi o primeiro filme sonoro do cinema pernambucano, do Nordeste, então é um marco muito grande. Mas não existe mais nada, mas existem 2 ou 3 fotos desse filme. Mas a história é uma história fantástica do filme, de Firmo Neto, né? E do outro diretor. Então, todas essas É um filme histórias são sobre o que contadas. foi feito, né? E também sobre os hiatos, né? Como é que a gente Sim, viveu sim. sem a produção, né? Exatamente. É, E do cinema. essas histórias já foram contadas por Paulo Cunha, por exemplo, dedicou 2 pesquisas geniais a esse período do Recife e dessa parte que não se fazia filmes ainda, Mas se pensava sobre o tempo cinema, todo. Né? E durante até 60 e pouco, né? 64, tem um episódio de Cabo Marcado para Morrer, né? As filmagens eram feitas eram aqui, né? Aí, no estado. foi feita aqui, teve a perseguição, Foi interrompida. né, interrompidas. Tem muitos filmes inacabados que a gente não tocou, porque só tinha história, mas não tinha foto, não tinha Sim, quem porque como é falar. um livro ilustrado, né? É importante ter... Mas todas as épocas tem algum ponto interessante que marcou o momento. Aí depois desse ato todo veio um ciclo de Super 8, que está bastante... Vem aqueles filmes... documentado, né? A Compadecida, A Compadecida. tá também aí, baseado na obra de... Foi filmado lá em Fazenda Nova, né? Exatamente. Aí depois, em 74, tem o filme de Sérgio Ricardo, feito em Caruaru também, né, com Alceu. E naquela mesma época, A Noite do Espantalho, Noite do Espantalho, 72, 74, tem o boom do Super 8. Né? Fernando Spencer. Fernando Spencer, Valente é o Galo. Depois tem os filmes de João Mar, Geneto Moraes Neto, Amin Stepo, Paulo Cunha, que vai até Começo 83, dos anos 80, né? 83 mais ou menos, quando a década de 80 está começando, Paulo Cunha e Geneto Moraes Neto fazem O Coração do Cinema, que foi o primeiro filme que eles fizeram em 16mm. E naquele mesmo ano, uma diferença de 3, 4, 8, 6 meses, Paulo Caldas faz o Morte do Capibaribe, que oficialmente é o último filme Super 8 do Recife. Então, do Super 8. Então, é o final de um ciclo apontando para outra história. Já é com Paulo Caldas, que vai ser um dos nomes principais da retomada, né, do exatamente. cinema. E Paulo Caldas fez um trabalho, o começo dessa carreira, Paulo Caldas foi genial. Ele fez esse filme, depois fez Nem Tudo São Flores, depois fez o Chá, e depois ele fez um filme com o Spencer que eu acho genial, que é um dos melhores filmes do cinema pernambucano, o curta O Bandido da Sétima Luz, que é um filme divertidíssimo, inteligente. E Interessante, acho que um pouco depois desse período, Paulo Caldas trabalha aqui na TV Pernambuco. Exatamente. Ele, inclusive, tem programa sobre cinema, né? Ele exibia curtas e fazia algumas críticas, né? E também ele dirigiu aqui um programa que foi marcante aqui, não era de cinema, mas foi o Reginaldo Rei. Exatamente. Ele dirigiu aqui, foi um programa de auditório com o rei Reginaldo Rossi, que marcou época aqui no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Em 80 ainda eu trabalhei aqui também, no Campo Livre. Foi, né? Outro programa que marcou época aqui. Com o Ronaldo, depois com César, né, Ceará. E Marcos Cirano, né, também. Marcos Cirano veio depois. Mas eu trabalhei com o repórter Cláudia Prozini iniciando e a Décia Vasconcelos. Sim. Então, eu fiz um filme com a Amin e com o Spencer, que foi uma pesquisa bem interessante deles, que eles recolheram muitas entrevistas de Jota Soares, de Adi Severo e dela, e algumas coisas sonoras também, com Gentil Ruiz, que é um filme chamado História em 16 quadros. História de amor em 16 quadros por segundo. Eu editei na Senta, imagem, montei, e foi massa essa experiência. Foi nessa mesma época que eu trabalhei aqui na TV Pernambuco. A gente trabalhava muito, né? Passava o dia inteiro. Éramos jovens, né? Era menino ainda. Então, foi muito massa trabalhar com a mim, com o Spencer, porque
eu acompanhei vendo os filmes Super 8 deles e os curtas em 16mm. Depois tive a com oportunidade certeza de trabalhar foi junto, né? Eles prepararam todo o cinema que vira depois, né? Com o Paulo Caldas fazendo esse filme Bandido da Sétima Luz, que condensa mais ou menos a personagem de Spencer de uma maneira muito interessante, realista ao mesmo tempo, mas também dando voz a uma mística em torno do personagem, né? Acima da, sei lá, fantástico, né? Uma coisa engraçada, experimental, né? E bem popular também, uma linguagem bem popular. Acho que Spencer preparou muito o que viria a seguir, né? Isso. Depois a geração vão se renovando e essa geração que teve Paulo Caldas, né, com Ilírio Ferreira. É um Baile elo, Perfumado. né, entre Exatamente. o passado e essa geração que Foram até hoje está foram juntando, né? de repente, vão se engrenando no outro e... Essa parte aí é muito interessante, porque, né, como você falou aqui, está registrado no livro e já tem, né, o cinema de Pernambuco viveu momentos de ciclos, né? Tem o ciclo do Recife, lá no início do século XX, o ciclo do Super 8, na década de 70, começo de 80. Aí tem a retomada. Assim, depois disso não parou por completo, mas não era aquela produção bissexta, digamos assim. E aí vem a retomada, o marco com o Baile Perfumado, né? Que é de Lírio e Paulo Caldas, Lírio Ferreira e Paulo Caldas. E a partir do Baile Perfumado, se você olhar no final dos anos 90, começo dos anos 2000, começam a ter uma política cultural de incentivo ao cinema que meio que acaba com essa história dos ciclos. O cinema pernambucano passa a ter uma produção perene, principalmente dos anos 2000 para cá, né? Isso também está registrado no livro, né? Na verdade, essa questão do ciclo era quase uma maldição, né? Isso, né? Porque ela acabava, né? Acabava e entrava aquele marasmo, passava mais de uma década, 2, sem nada. Mas a partir do Baile Perfumado, realmente, né? Você vê que tem Baile Perfumado, depois tem um documentário... O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. Depois vem o filme de Cláudio Amarelo Manga. Aí Marcelo Gomes também entra no longa, né? Cinema As Pinas e Urubus. Depois Cláudio já vem com o Baixo das Bestas, Exato. né? Aí vem essa engrenagem, vem essa coisa... Quando chegar ali mais ou menos 2008, sei lá, né? É o ano mais ou menos... do audiovisual, né? É mais ou menos o ano de Vídeo Verde, de Muro, de Super Barroco, né? Os filmes já começaram... Cláudio já tinha ido para a Holanda, para o Festival de Roterdã, ganhou um prêmio, né? Tiger com Baixo da Besta, né, em 2006, que também é um filme importante. Mas Kleber, depois que vem ali com o Vinho Verde, depois vem Muro e Super Barroco, os filmes já estão em Cannes. Já estão todos na quinzena dos realizadores. Principais festivais de cinema, né? Já estão na quinzena dos realizadores. E a partir dali, a coisa engrenou de tal modo, porque já tinha o Fucultura, né? E aí foi a cultura do audiovisual do audiovisual, depois da lei do audiovisual. E desde federal, então, né? Já vem dinheiro de Pernambuco, e já pode pegar E também o cinema pernambucano começa a também desenvolver relações com o exterior, né? Você pega, por exemplo, Gabriel Mascaro, você pegar os filmes dele, sempre tem são coproduções internacionais. Acredito que algum filme de Kleber também já teve, né? Ele tem esse diálogo grande, né? Já foram coproduções. No ano passado, a gente cobriu aqui na TV Pernambuco, né? Falou, por exemplo, acho que os 3 principais festivais de cinema do mundo, assim, que é o Berlim, na Alemanha, Cannes, na França e Veneza. Os 3 tiveram longas pernambucanas, né? Ao longo, teve o Propriedade, de Daniel Bandeira, em Berlim. O Retrato Fantasma, né? Acho que foi ao concurso E o Sem Coração, de Nara Normando e Tião, em Veneza. Mas veja, nos 3 principais a gente estava lá. Sei que esse ano a gente já tem um curta já firmado para o Festival de Cannes, né? Que é de Valentina Homem, A Menina e o Pote. Ou seja, é uma coisa que ano a ano a gente vem ocupando esse espaço, né? E de uma maneira, uma ocupação muito forte, né? Isso. Chegando a ganhar prêmios. Exato. Porque, eu queira ou não, o cinema pernambucano tem sabido capitalizar tudo isso, né? O governo liberou verba, mas
poderia ter liberado para fazer filmes comerciais. E Isso. talvez economicamente mais... a indústria ser mais vistosa, gente olhando, trazer atores de fora, fazer comédias. Mas não é essa praia mesmo. Isso. Pois é Não um se- cinema de autor, né? É, cinema de autor, cinema que tem uma relevância mesmo, como arte, como indústria também, né? Maravilha. E Ernesto, vamos falar agora, quem quiser ter acesso ao livro. O livro foi feito com verba do Funcultura, ele, imagino que tem alguma política de distribuição, mas está vendendo também, como é? Quem quiser comprar o livro. O seguinte, esse livro para ser feito, a gente teve que conseguir as fotos dos fotógrafos que fizeram estilos. Sim. Algumas fotos que não eram estilos eram imagens que a gente capturou de filmes, mas cada foto dessa foi cedida por um fotógrafo, um diretor, e cerca de... E a Fundação Joaquim Nabuco, os filmes mais antigos, do ciclo, né? Está mandando vários para as bibliotecas e tal. Sim. Então, essa edição é uma edição pequena e a gente distribuiu mais ou menos 1/3 dela e os outros 2/3, mais ou menos, a gente está vendendo. Certo. Eu não sei se essa edição vai ser o suficiente para dar para todo mundo comprar o livro. Mas Sempre tem outras reedições, né? a gente está partir do momento que tentando for ver se vendendo, consegue, mas a gente vai ter também, eu acho que é muito importante, a gente vai ter uma edição que vai estar disponível para compra na Amazon. Ah, entendi. É uma versão para Kindle, para entendi, uma versão- smartphones, né, para tablets. E essa versão é completíssima porque ela tem também audiodescrição. Ela também adiciona informações a mais. Ah, entendi. Então, porque ele descreve as fotos. E muitas vezes a legenda... Como se fosse uma versão quase ampliada, né? Exatamente, tem uma ampliação em relação ao que as fotos estão mostrando. Essa acessibilidade foi feita pela Liliana Tavares, né? Que faz o festival Ver Ouvindo, especialista em Nesse audiodescrição. tema, né? Isso. Fantástica, mulher O fantástica, festival também a gente trabalha está muito. sempre cobrindo aqui, é um festival muito importante para ampliar, né, o público do cinema. Ernesto, foi um prazer conversar com você, viu? O prazer foi meu, Rafael. Muito bom. obrigado pelo convite. Obrigado Então- pelo livro, já garanti o meu aí, vocês vão atrás para procurar. Eita, que legal. Pronto, e no próximo bloco a gente volta Obrigado. com Sessão Cabine. O Sessão Cabine está de volta. Enquanto São Luís está fechado para obras, a Casa do Cinema Pernambucano vem sendo o Cine Teatro do Parque, que anunciou a programação de cinema até o fim do ano. Vamos conferir o que vem por aí? Cine Teatro do Parque reabre as salas de projeção e retoma a programação de cinema com exibição de filmes a preços populares. O primeiro cinema educativo do país passou por um longo período de reforma e, após a reabertura das portas, algumas produções audiovisuais de festivais pernambucanos e a pré-estreia do filme Retratos Fantasmas do pernambucano Kleber Mendonça foram exibidos de forma isolada. Agora, após um hiato de 14 anos sem uma programação regular, o tradicional cinema da rua da capital pernambucana vai abrir a sala de projeção. A gente tem um olhar muito especial para a produção local, né? Recife e Pernambuco tem uma produção reconhecida no audiovisual, reconhecida internacionalmente, muito premiada. A gente quer trazer para cá, ampliando o acesso do público recifense a esse tipo de produção, né? Com essa volta da atividade regular do Cine Teatro do Parque, do cinema no parque, mas também um olhar atento a tudo que acontece mundo afora e que às vezes não entra no circuito comercial, a gente quer trazer para cá também para que amplie, como eu disse, esse acesso da população recifense à produção audiovisual. Anderson já é habituado ao espaço. Ele sempre assiste uma peça ou outra que está em cartaz. Mas para assistir a um filme foi a primeira vez e a expectativa era grande.
Esse instrumento muito importante aqui para a cidade do Recife, para a nossa cultura do Pernambuco de modo geral. Então eu estou muito ansioso por ser a primeira vez assistindo um filme aqui, porque já tive outras experiências com outras artes, mas é a primeira vez no cinema, então eu estou bem ansioso para assistir sem coração. Para Stefan, a retomada da programação cinematográfica é extremamente satisfatória. Ele, que foi vizinho do Cine Teatro por um tempo, costumava assistir a maioria dos filmes que eram exibidos. Eu acho que é muito importante, né, para a cultura pernambucana, especialmente daqui de Recife, a gente ter esse espaço de um cinema voltado para algo mais popular, como o cinema da Fundação, que é mais acessível à população e traz tantas produções locais daqui de Recife, de Pernambuco, do cinema pernambucano, né, que é tão bem valorizado e bem visto no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né. E aí a gente ter esse espaço aqui de volta é uma alegria muito grande. Até a última terça-feira do mês de maio, o filme Sem Coração fica em cartaz. A obra dispõe de acessibilidade comunicacional e o público pode baixar na loja de aplicativos do celular o Ping Play para ouvir a audiodescrição. As sessões começam sempre às 7 da noite. A bilheteria abre 1 hora antes e os ingressos variam entre R$ 10 e R$ 5. Tem programação montada até o final do ano e a ideia é ampliar o encontro do público com o cinema. A gente está voltando com prioridade para dia de terça-feira. A gente tem muitos festivais de cinema que acontecem aqui no parque, mas em princípio a gente quer resgatar o calendário histórico de segunda a quarta-feira, o Cine Teatro do Parque se dedicar ao cinema. E antes de encerrar, uma notícia rápida. As inscrições para a mostra competitiva para a 14ª edição do Animage, o Festival Internacional de Animação de Pernambuco, estão abertas até o dia 25 de junho. Mais informações nas redes sociais do evento, o @AnimageFestival. E semana que vem a gente volta para falar mais sobre cinema. Até lá!